Olha, na verdade, a gente não tem uma estatística consolidada, mas eu posso te dizer, pela minha experiência, há 32 anos clinicando em Matão, de que é bastante prevalente o afastamento, o problema profissional pela dor nas costas, né? O que a Organização Mundial de Saúde fala para a gente é que em diferentes estatísticas, diferentes populações, se estima que de 65% a 90% da população vai ter pelo menos um episódio de dor nas costas. Mas isso se torna grave em alguns pacientes onde essa dor se cronifica e que chega a perto de 40% dessa população que tem a dor, né? É, Então, em Matão, nós estamos dentro da estatística também. certo, doutor. Bem, dor nas costas, doutor, acho que é difícil hoje a gente conversar com uma pessoa que não tem uma reclamação porque dói aqui ou dói lá. Quais são os motivos dessas dores nas costas, doutor? As perguntas que nós estamos fazendo para o senhor são perguntas dos ouvintes que necessitam dessas informações. Perfeito, perfeito. E eu sou partidário de que o paciente seja conhecedor do seu problema, um pouco mais profundamente, conhecendo as possíveis causas e os possíveis meios de melhora que a gente pode instituir. Então, eu falo muito que dor, muitas vezes, é uma opção, ou por desconhecimento, ou por opção real de não se importar em ter a dor. A gente pode mudar muito a história da dor pessoal. As causas de dor lombar, assim, a gente precisaria de muito tempo para colocar, mas basicamente eu vejo assim, nós temos lombalgias que são causadas por problemas da coluna. A coluna é o osso? Não. A coluna é a estrutura óssea, são os nervos, são os músculos, os ligamentos, né? E completando o que o Daércio disse, a gente tem desde bico de tuim até bico de tucano na coluna, não é só o papagaio. Então, e nem sempre a gente vê uma correlação clara entre o tamanho do osteofito, que é o bico, e a dor. Isso não é uma relação direta. Às vezes a gente tem pacientes com viveiros de tucanos e que conseguem colher cana. Eu uso sempre um exemplo de um paciente meu que tem osteofitos enormes e colhe cana, né? Então, ele tem dor? Não, na maioria das vezes ele não tem dor. Mas ele desenvolveu, ao longo da atividade profissional dele, uma capacitação muscular que permite que ele consiga conviver em paz com os bicos dele lá, né? Mas então, além do problema lombar, que seriam músculos, ligamentos, tendões, nervo, a estrutura óssea, a gente tem a postura levando a situações de estresse dessas estruturas, principalmente de partes moles, né? Mas a gente também tem, Roberto, uma situação que é extremamente importante, que é aquilo que a gente chama de lombalgia de causa extralombar. A dor se reflete nas costas, mas o local onde ela está sendo originada pode ser um rim, um intestino, pode ser ovário na mulher, pode ser útero, pode ser uma infecção de urina, uma série de outras situações, pode ser doenças da pele levando a dor, como o herpes, que é uma das dores mais atrozes que a gente conhece, né? Então, nós podemos dividir, a dor é das costas ou a dor se reflete nas costas. Essa seria a primeira forma de nós explicarmos. Por outro lado, bem rapidamente, a gente sempre tem em mente olhar para o equilíbrio. A minha coluna consegue suportar a carga que eu estou dando a ela? E quando a gente fala em carga, Roberto, a gente tem que olhar o peso, que é o que normalmente as pessoas olham e falam, você está gordo. Eu tenho um monte de gordinho que não tem dor nas costas, e um monte de magrinho com dor nas costas. Então, eu sempre falo que a gente precisa olhar a carga decomposta em 4 fatores que eu vejo como principais: peso, postura, esforço que eu faço e tensão. Então, você imagina, nesse momento de pandemia, como a tensão piorou o esforço da carga, né? Então, se a minha carga é compatível com a minha capacidade, eu tenho uma carga normal. Mas se a minha carga for maior do que a minha capacidade, eu tenho uma sobrecarga.
que é o que leva a degenerar o equilíbrio e a ocasionar dor muitas vezes. Eu já estou entendendo um pouco do que o senhor está falando, então toda vez que a gente sentir dores nas costas e isso se prolongar por um bom tempo, é sempre bom procurar um profissional para saber de onde que vem essa dor. De repente você está achando que a dor é nas costas, mas essa dor pode estar vindo de um outro local no corpo e a gente tem que estar atento a isso. Perfeitamente, perfeitamente. Você precisaria observar naquela região que está te doendo. Olha, me doeu a coluna lombar, bem em cima da bacia, bom? Mas a minha urina ficou diferente, meu intestino alterou o ritmo, o trânsito. Como é que foi a minha pele? Apareceu bolinha, não apareceu? São pequenas coisas que da observação do dia a dia, você vai se enxugar no seu banheiro, depois de um banho, você consegue observar algumas coisas. Você vai urinar, olha a urina, né? Doeu para urinar, não doeu, eu tive febre. Isso é fundamental. A autoobservação traz para o médico muitos subsídios para a gente montar o nosso raciocínio clínico naquele momento. Mas eu sou partidário do seguinte: qualquer dor que se repita por 1, 2, 3 dias, é mais fácil de ser tratada se a gente esperar 2 meses para buscar auxílio. Então, a gente fala assim, ó, doeu hoje, mas eu acordei amanhã, não tive mais nada, tudo bem, isso é uma coisa natural, a gente passa por estresse, a gente faz nossos esforços. Mas se perdurar 1, 2, 3 dias, não é normal. Mesmo que um exame não mostre mais nada e essa dor passe, ela vale uma avaliação. E hoje a gente tem recursos, né, para poder obter esse tipo de auxílio. Doutor, aqui acompanhando a gente através do Facebook aqui da TVM, a Marilda pergunta o seguinte, doutor, ela fala que tem dor nas costas já faz um bom tempo e de vez em quando essa dor se reflete como fisgadas na perna. O que pode ser? Olha, eu olho a coluna, Marilda, como se fosse o quadro de disjuntor da sua casa. Então, eu tenho um disjuntor que vai apagar a sala, então a luz da sala, a TV. Eu tenho um disjuntor que me interfere no quarto, outro no chuveiro. A nossa coluna, cada nervo que emerge do espaço entre duas vértebras, ele tem uma determinada região para atender. E a gente imagina que saiu da coluna esse fio condutor, que na verdade o nervo é um condutor de eletricidade, esse fio condutor, ele pode, por exemplo, da região lombar ir para o membro inferior direito. Tá bom, para que lado que ele foi? Olha, foi pelo lado de fora da minha coxa, passou na frente do meu joelho e foi até o dedão do pé. A gente pede um exame de imagem, por exemplo, que é o que a gente usa, pensando na região da terceira para a quarta vértebra lombar, que é onde sai o fio condutor que leva a sensibilidade, leva a dor para essa região que a gente chama de metâmero, né? Então, quando o paciente conta uma história para a gente, esses detalhes que a gente, o médico, insiste, são de fundamental importância para eu montar um raciocínio. Se a dor atravessar 3 áreas de nervos diferentes, a gente tem que buscar fora da coluna a explicação. Então, essa é assim, para irradiar para a perna, pode ser dor ciática, para irradiar para a perna, pode ser dor muscular, se ela parar em determinados pontos e não chegar até algum dedo do pé, por exemplo. Pode ser dor por irritação do tecido subcutâneo, pode ser variz. Tem uma série de coisas que podem dar dor. Mas, normalmente, quando a gente tem a dor das costas irradiando até o dedão do pé, a gente fala que tem uma hérnia ou uma protrusão ou um bico de papagaio comprimindo a 4ª raiz lombar. Então, é bem específico isso, né? A gente consegue vislumbrar isso daí no exame clínico, através da força, dos reflexos, da sensibilidade e da própria história, que é importante. Doutora Maria Helena está acompanhando o programa também, ela faz a pergunta seguinte, ela fala que Covid, ela ouviu falar que Covid também dá dor nas costas, pode ser pneumonia. O pulmão dói, doutor? Na verdade, a gente tem uma situação assim, como eu te disse, que o nervinho que sai lá da terceira à quarta vai para o dedão do pé, a sensibilidade do tronco humano, ela não é muito discriminada, não é discriminatória. Às vezes você tem um infarto
e te dói o ombro, te dói o braço, dói o pescoço. A sede do processo está lá no coração. O pulmão dói. A dor de uma pneumonia, a dor de um processo inflamatório pulmonar, normalmente gera dor, sim. Mas é uma dor não tão específica quando você corta um cantinho do teu dedo. Aquela dor você consegue localizar no seu cérebro com muita precisão. Já a dor do tórax, ela é uma dor que confunde. Os pacientes não conseguem descrever essa dor com muita precisão. Ela é uma dor mais difusa, mas pode doer. E o Covid, particularmente, através do processo inflamatório muito grande que ele gera, né, com a geração da reação do nosso corpo contra a proteína spike, ele faz microcoagulação. A doença da cepa selvagem era uma doença que coagulava pulmão. Então, era uma situação que não era uma pneumonia, mas era um processo inflamatório ocasionado por uma alteração de circulação, de coagulação. E isso gerava dor além da dispneia. No músculo também. A gente vê, inclusive, nas vacinas contra a Covid, possibilidade de dor muscular muito intensa, ou dor neuromuscular. Muita gente teve. Bastante, Daí. É verdade, doutor Neto. Doutor, eu, por exemplo, tenho aqui uma dor, eu não sei porque numa idade ainda tão jovem eu tenho essas dores, mas eu tenho uma dorzinha aqui que parece uma nevralgia no braço e tá me parecendo que é coisa de uso de celular, essas coisas todas, né? E chamam a isso, e de uso de computador, uso excessivo de computador, de... Não é o nome mesmo, LER. É comum mesmo essa tal de LER, ela pode se tornar crônica, ou quando se manifesta é porque já é crônica. Como é essa história da LER aí, doutor Neto? Daércio, a LER é um questionamento bastante comum. A gente fala que LER não é doença, é uma avaliação causal. Então, nós estamos falando de uma lesão por esforço repetitivo. Então, eu tenho uma lesão. Qual é essa lesão? É um cisto de punho, é uma tendinite, é uma ruptura muscular, tem alguma coisa que foi ocasionada por um esforço repetitivo. Então, ela é uma avaliação que é conceitual. O que ocasionou a lesão? Um esforço repetitivo. Hoje a gente prefere chamar a isso de doença osteomuscular relativa ao trabalho. Por quê? É uma doença, e aí eu vou especificar qual é essa doença. Porque nem sempre só o esforço repetitivo pode levar a ter uma doença osteomuscular relativa ao trabalho. Mas uma dor por uso do celular, ela não enquadraria, por exemplo, em DORT, salvo se você usasse o celular para trabalhar, né? Porque esse é o outro conceito que a gente vê. O indivíduo tem dor nas costas por causa do trabalho. Lógico que a gente tem que avaliar a ergonomia, temos que avaliar o que ele está fazendo para se capacitar a realizar o trabalho. Mas assim, e se deitar no sofá, não piora uma dor nas costas? E se fizer um esforço exagerado na horta no fim de semana, não piora uma dor nas costas? E vai perdurar durante o trabalho na semana. Então, eu tenho mudado alguns conceitos meus no consultório e trabalhado muito com o conceito de responsabilidade. Eu prefiro explicar ao paciente o que eu vejo no exame dele, quais as possibilidades reais que ele tem de mudar. Se ele conseguir melhorar a sua capacidade física, muitas vezes ele vai melhorar o processo de dor que ele vem sentindo. Então, LER existe, é um conceito que a gente tem mudado nas últimas décadas, eu poderia dizer. E nós hoje trabalhamos muito com um conceito diferente, que é chamado de doença osteomuscular relativa ao trabalho, que é DORT. Até porque o cara, quando está usando o celular, não necessariamente o tempo todo ele está trabalhando através do celular. Ele tem outras relações de amizade, de grupos, de família, de uma série de outras coisas que extrapolam ao trabalho e que também demandam tempo empunhando este celular, que eu sei que muita gente acha
que isso é uma besteira. O celular é leve, rapaz. Como é que isso pode dar uma doença? Olha, segura o celular na mão aí. Não com a mão apoiada no corpo, mas segura mesmo. Põe com a mão adiante assim. Segura aí um dia inteiro pra você ver o que vai acontecer. Você não vai aguentar. Parece leve, mas depois vai ficando pesado. E na verdade, né, na nossa idade de jovem, assim, jovenzinho. A gente às vezes tem que esticar o braço um pouco para frente para conseguir ver o celular. Fora e isso, a gente chama isso de carga em balanço. Quanto mais distante o peso, né, se eu estiver carregando, estiver mais distante do meu corpo, mais carga ele representa para eu segurar. Ô, doutor, me diga uma coisa, e pescar, hein? Segurar a vara de pescar há muito tempo assim... Olha, eu já cheguei a usar um tensor no antebraço por conta, eu acho que dessa dor que eu estou sentindo do celular. É por isso que eu fiz a pergunta, por saber que você é pescador. Na verdade, Daércio, mas como curiosidade, muitas vezes que a gente pescava dourado, por exemplo, que fica muito tempo oscilando a vara, puxando e soltando a isca, eu levava um conjunto com carretilha direita e um conjunto com carretilha esquerda. Para poder dar um descanso. Há peixes aí, gente, que demora mais de 1 hora para você arrancar o peixe dentro do rio. É um negócio impressionante. Então, mas tem pergunta de ouvintes também, pois não? Pois não. Algumas pessoas participando aqui. Felipe. A Maria Luísa Moutinho, ela pergunta: doutor, eu tenho dores nas pernas, agora estou com fraqueza nas pernas. Tem alguma coisa relacionada com a coluna? Olha, pode ter. Você imagina que a força da perna, como se fosse um motor de um carro, né? Eu posso ter um problema no combustível, que seria a circulação. Eu posso ter um problema na situação elétrica, que seriam os nervos. Ou eu posso ter um motor mais fraco, que seriam os meus músculos. Então, quando eu tenho fraqueza na perna, eu tenho que olhar vascularização arterial e venosa, eu tenho que olhar os nervos e eu tenho que olhar os músculos. A coluna, ela interfere de forma direta no nervo e no músculo. Mas a circulação pode levar à fraqueza de perna. Então, pode ser coluna sim, mas não é só a coluna que faz isso. Bom, então, diante disso, meus amigos, mais alguma pergunta aí pendente? Que Décio. Vamos lá, então. A Tatiana Perpétua, ela pergunta: bom dia, doutor. Não, dores do lado direito das costas, que se estende aos joelhos, pode ser coluna ou somente mal postura? Como eu havia dito, Adalberto, a dor que vem da coluna e desce para o membro inferior, para a gente qualificar como coluna mesmo, uma possível hérnia, uma compressão, ela não deveria ir até o joelho, ela deveria seguir até embaixo. Porém, as raízes de L1, L2, L3 particularmente, elas começam com dor na coluna lombar mais baixa, mas não tanto na bacia, e podem se irradiar para a parte superior da coxa, mas não vai até o joelho. Então, alguns detalhes a gente consegue esclarecer melhor durante uma avaliação clínica bem realizada. Então, pode ser coluna. Se for pensar em L1, L2 e L3, sim, já não é ciático. É uma dor que fica a nível da coxa, mas em faixas que acabam sendo relativamente bem delimitadas. Então, quando eu avalio um paciente, eu consigo supor de onde essa dor vem vindo, né? Muito bem, mais alguma aí? Ô, doutor, tem uma ouvinte, a Lilian de Cássia, ela pergunta: bom dia, doutor Jorge, eu tenho esporão no calcanhar, dói muito e está infeccionando. Tem alguma coisa que eu possa fazer para diminuir a dor? Olha, como eu disse que na coluna a gente trabalha com carga e capacidade, o esporão no calcanhar, podendo ser inferior, que é o fáscia plantar que dói, ou posterior, que é o tendão de Aquiles, a gente normalmente, eu trabalho com o conceito de que metade do que eu posso fazer em termos de tratamento é aconselhar um uso de um salto com 4 centímetros de diferença. Isso é um reequilíbrio biomecânico. Eu tiro a carga dessa região
Gosto muito de gelo, eu acho que representa 25% a 30% do tratamento. E remédio, eu acho que teria que ter mais dados para poder indicar um remédio, mas tenho que fazer sim. Medidas físicas perfazem praticamente 80% dos tratamentos. Seria um salto de 4 centímetros de diferença e gelo. Ok, gente, vamos resumir aqui o seguinte. Hoje em dia existem exames de imagens muito modernos, enormes possibilidades de diagnósticos de cada caso, muito difícil cada caso ter uma resposta mais precisa, porque cada caso é um caso. Então, se você tem essas dores, pode se tornar crônico amanhã, piorar ainda mais, procure o seu médico de confiança, que vai, evidentemente, recomendar aí uma série de possibilidades de exames e tudo, e aí você vai ter o acompanhamento perfeito. Essa entrevista teve o propósito apenas de trazer aqui essa palavra médica, que eu acho que é de conforto, de as pessoas saberem que para quase todas essas ocasiões há sim o diagnóstico, a possibilidade de amenizar ou até curar, mas o melhor é que você faça isso caso a caso, pontualmente, diretamente com seu médico de confiança. Porém, a entrevista foi muito bacana, permitiu que o ouvinte interagisse também, e não seria possível sem essa gentileza e simpatia de sempre do Dr. Jorge Abrão Kfouri Neto, Dr. Neto, ortopedista e traumatologista. Doutor, um bom dia, muito obrigado, viu? Bom dia, Moedinho. Muito obrigado a vocês, obrigado aos ouvintes pela paciência aí, mas a gente está sempre à disposição. Aqui também. Um grande abraço, doutor Neto. Muito obrigado, um grande abraço. Fica com Deus, muito boa a entrevista. E ele fique contigo também. Amém, Obrigado. amém, amém.